Queridos amigos, boa noite. É com muita alegria que nós retornamos a esse encontro virtual que a Colmeia nos proporciona. E hoje, para falar do capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, Sede Perfeitos. Mas, como sempre, vamos iniciar com a nossa oração, pedindo ao Pai que nos receba nesse trabalho, como sempre, de braços abertos, e que nós possamos, humildemente, tentar traduzir os ensinamentos dessa passagem de hoje em palavras fáceis de bom entendimento, para que todos nós possamos enriquecer um pouco mais o nosso entendimento do Evangelho segundo o Espiritismo. Agradecemos, Pai, pela oportunidade, pelo encontro. Agradecemos por todas as equipes que estão trabalhando em cima de nossas casas. Cada um de nós recebe essa proteção, como sempre. E agradecemos também aos nossos irmãos desencarnados que procuram sempre consolo, entendimento e aprendizado nos nossos encontros. Dessa maneira, então, humildemente, vamos iniciar a nossa conversa dessa noite. Bom, queridos irmãos, então, nós vamos falar sobre o capítulo 17, Sede Perfeitos, né? Um capítulo inspirado na famosa frase de Jesus lá no Sermão do Monte: Sede perfeitos como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Quando Jesus diz isso, Jesus nos oferece um propósito, um objetivo, um norte para que a gente possa atingir. É claro que nós escolhemos Jesus como modelo e como guia. E aí, quando a gente fala em modelo, a gente pensa em quê? Né? Em alguém que a gente quer ser igual, em alguém que a gente quer seguir os passos. E guia é aquele que nos mostra o caminho, aquele que nos diz onde chegar, aquele que nos conduz até o nosso ponto de chegada. E o que nós devemos copiar? Qual o caminho que nós devemos seguir? E aí Jesus vem e nos dá toda a receita e todas as ferramentas, né, para a gente seguir esse caminho. E como característica da perfeição, ele nos diz: amai vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos odeiam e orai por aqueles que vos perseguem e vos caluniam. A essência da perfeição é a caridade na sua mais ampla significação. Na benevolência, na indulgência, na abnegação e no devotamento. Não existe mais lugar para o orgulho e para o egoísmo. Né? E quando Jesus diz amar ao próximo até os inimigos, é um indício de maior ou menor superioridade moral. E aí o nosso grau de perfeição ele vai acontecer de acordo com a extensão desse nosso amor, né? Dessa nossa dedicação ao próximo. O que a gente percebe é que tudo dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, dentro da doutrina, se resume no amor e na caridade. Né? Todos os capítulos, todas as mensagens, a gente vai sempre buscar a essência das palavras de Jesus, e ali está o amor e a caridade. E nesse capítulo do Evangelho, a gente percebe que Kardec descreve com muita clareza e com muita felicidade, como sempre, os atributos do homem de bem. Eu vou ler aqui para a gente poder entender melhor. O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade, na sua maior pureza. Questiona sua consciência sobre seus próprios atos. Perguntará se não violou essa lei, se não fez o mal,
se não fez todo o bem que podia, aliás, se fez todo o bem que podia, se negligenciou voluntariamente uma ocasião de ser útil, se ninguém tem queixa dele, enfim, se fez aos outros tudo o que gostaria que lhe fizessem. Tem fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria. Sabe que nada acontece sem a sua permissão e submete-se em todas as coisas à sua vontade. Tem fé no futuro, por isso coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Sabe que todas as alternativas de vida, todas as dores, todas as decepções, são provas ou expiações e as aceita sem lamentação. O homem de bem, que tem o sentimento de caridade e de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem esperar retorno, retribui o mal com o bem, toma a defesa do fraco contra o forte e sempre sacrifica seus interesses à justiça. Não tem medo, não tem ódio, nem rancor, nem desejos de vingança. A exemplo de Jesus, perdoa e esquece as ofensas e apenas se recorda dos benefícios, pois sabe que será perdoado conforme perdoou. Então, quando a gente lê essa mensagem e quando a gente percebe que existe um caminho, a gente pode fazer uma reflexão. Se nós temos Jesus como modelo e como guia, se nós escolhemos a doutrina, essa doutrina consoladora, transparente, aonde está o segredo para que a gente entenda essa dificuldade que nós temos de sermos homens de bem, de sermos bons espíritas? A gente precisa lembrar que o espiritismo ele não tem o objetivo de converter ninguém, né? Normalmente, quando a gente adota uma religião, a gente começa a frequentar, começa a entender, começa a observar as regras e depois a gente se acomoda. No espiritismo não é assim, né? Não é assim. O espiritismo ele tem o propósito de transformar as pessoas em seres humanos do bem e não de transformar as pessoas em espíritas. Não é a intenção do espiritismo ficar convertendo as pessoas para serem espíritas. Esse não é o objetivo do espiritismo. Aliás, a primeira sociedade de estudos espíritas na França, em Paris, que Kardec fundou, Kardec fazia as reuniões na Sociedade Espírita de Estudos Parisense, e lá frequentava protestantes, católicos, judeus, muçulmanos, e Kardec se referia a eles como católicos espíritas, judeus espíritas, protestantes espíritas. Por quê? Porque eles saíam dali, iam para as mesquitas, para as igrejas, para as casas de culto e continuavam dentro da doutrina que eles tinham escolhido. Eles se reuniam ali porque alguns fundamentos do espiritismo também eram fundamentos importantes para eles. Então, o amor, a caridade, a importância do Deus único, né? Em alguns casos, um estudo da imortalidade da alma, a evolução espiritual, né? Então, eles iam ali para um amadurecimento espiritual, um entendimento maior de tudo que estava acontecendo, mas cada um tinha a sua opção. Então, não é a nossa intenção isso, né? O propósito do espiritismo é nos transformar em melhores seres humanos do bem. E o Evangelho segundo o Espiritismo não torna as pessoas cristãs. Não é para isso também que ele existe, mas sim para conduzir as criaturas até Deus. Então, esse caminho que a gente vai fazer, esse caminho que nos é colocado por Jesus, a gente vai seguir esse caminho através do Evangelho. Ninguém se aproxima do Criador, ninguém se aproxima de Deus se não purificar a sua alma, se não aperfeiçoar a sua inteligência. Nós precisamos mudar moralmente e nos instruir. E aí nós vamos poder amar, na acepção da palavra, esse amor incondicional.
E como que a gente purifica a nossa alma? Com as nossas mudanças, com a nossa reforma íntima, mudando o que a gente vê, assiste, o que a gente fala, mudando os nossos pensamentos, mudando o nosso comportamento, sendo mais amoroso, entendendo mais as mensagens, procurando executar mais as mensagens, os ensinamentos do Evangelho. E para aperfeiçoar a nossa inteligência, nós temos que nos instruir. E hoje, uma gama enorme de livros, a literatura espírita está cada dia maior e melhor. Então nós temos palestras na internet de todos os assuntos, com vários palestrantes. Né? Nós temos as preleções nas casas, agora até virtualmente a gente troca ideias sobre alguns assuntos. Isso nos abre a mente. Né? Então, mudar moralmente e se instruir é o que a gente está fazendo. Porque amor e sabedoria são as duas ferramentas que nos conduzem ao Pai. E a nós ainda temos o guia, né? Que Jesus nos acompanha e nos conduz. Então, é muito importante que a gente aproveite tudo isso que nos é oferecido. É muito importante, porque nós vivemos os momentos mais intensos hoje da transição planetária. Mais intensos. E a gente tem que admitir que as forças do mal estão agindo de maneira bem mais inteligente. Né? Eles estão realmente agindo de uma maneira onde tudo tem que ser do jeito que cada um quiser. Né? Não há mais a necessidade de seguir padrões ou de trabalhar o bem pelo bem, como nos é ensinado aqui. As coisas que nós estamos percebendo, elas estão caminhando para que cada um faça o que quiser. Então, cada um constrói a sua verdade, cada um define a sua bondade, o que é bondade, o que não é. Não existe mais medida para nada. Então, quando a gente vê na televisão as notícias, quando a gente fica sabendo das coisas, através de mensagens, a gente fica meio que estupefato, imaginando que, puxa, mas como isso está acontecendo? Isso está acontecendo porque as forças do mal estão agindo livremente, mas de maneira um pouquinho mais sutil. Né? Antes era, seja mais esperto, né? Leve vantagem, não leve desaforo para casa. Né? Se alguém te bater, revide. Hoje não. Hoje é faça o que você quiser. Faça aquilo que você acha certo. Construa a sua verdade. Defina a sua bondade. Defina a sua ética. Defina o seu respeito ao próprio. Então não existe medida de mais nada, porque não tem parâmetro. Então é um momento extremamente perigoso. E é nesse momento que nós devemos recuperar urgentemente os nossos fundamentos, os nossos pilares, como espíritas que somos. Recuperar o trabalho no amor, na caridade, nesse Deus maravilhoso que nós temos, nesse Pai justo, amoroso, na imortalidade da alma que nos mostra o porquê de tudo, na nossa evolução espiritual. Nós precisamos combater os preconceitos. Somos todos irmãos, brancos, negros, homens, mulheres. Acabar com essa divisão de se não é lá, é aqui. Quem não está comigo, não está comigo, é meu inimigo. Então é um momento onde o plano espiritual precisa muito de nós e conta conosco. No Apocalipse de João diz claramente da necessidade de nós nos ajudarmos e ajudar o nosso próximo nessa transição planetária. E quando Jesus refere à perfeição, ele se refere a uma perfeição relativa, porque a perfeição
que nós podemos alcançar com os nossos esforços. Por isso que a gente diz que o Espiritismo ele não precisa de praticante. Aliás, ele não precisa de defensores, ele precisa de praticantes. Ele precisa de nós, praticando no nosso dia a dia o Espiritismo. Praticando o amor ao próximo, praticando a caridade. Porque muito se espera de nós. O plano espiritual espera muito de nós e Jesus espera muito de nós. É realmente muito difícil essa receita do Evangelho para a conquista dessa perfeição. Mas Jesus não exige essa santificação imediata. Ele pede apenas o esforço da renovação íntima. É a única coisa que ele pede. É a única coisa. André Luiz nos orienta nesse momento a falar com brandura, encorajar com fé, ouvir com atenção, escrever com amor, agir com tolerância, dialogar com carinho, ensinar com paciência, responder com perdão, ponderar com caridade, amparar com esperança, trabalhar com correção e analisar com misericórdia. Então, essa é a nossa grande tarefa. E André Luiz ainda nos manda uma mensagem. Quem já leu o livro Nosso Lar, logo no início tem uma mensagem de André Luiz, onde ele começa a mensagem dizendo assim: a vida não cessa, a vida é fonte eterna, e a morte é o jogo escuro das ilusões. O grande rio tem seu trajeto antes do mar imenso. Copiando-lhe a expressão, a alma percorre igualmente caminhos variados e etapas diversas. Também recebe afluentes de conhecimentos aqui e ali. Avoluma-se em expressão e purifica-se em qualidade antes de encontrar o oceano eterno da sabedoria. Essa é a nossa vida. É o caminho que nosso espírito percorre, como um rio, recebendo igualmente caminhos variados para percorrer, etapas diversas. Nos abastecemos do amor do Pai, de conhecimentos através da doutrina, e vamos nos purificando, e vamos procurando sempre melhorar, porque, como a gente já disse, muito é esperado de nós. Existe uma necessidade muito grande do nosso empenho nesse momento de transição, quando muita gente está desistindo. Olha o número que nós estamos encontrando aí de suicídios. Todos os que trabalham numa casa espírita percebem o número de pessoas que nos procuram nas casas espíritas com desvios emocionais, com problemas sérios, depressão, pânico. Porque é um momento difícil e se a gente se deixar embebedar por todos esses fatos que nós sabemos que estavam prestes a acontecer, porque a doutrina nos mostra isso, fica muito mais difícil. Então, para que nós tenhamos serenidade, para que nós tenhamos entendimento das nossas dificuldades, entendimento do momento que esse planeta passa e que precisa da nossa ajuda, nós precisamos pedir muito a Deus que nós sejamos fortes, mais fortes que as nossas provas. Que nós possamos adquirir uma robustez espiritual que nos dê força para trabalhar em prol dos nossos irmãos. Para que a gente possa conseguir as mudanças que o Consolador prometido nos disponibilizou. Pedir confiança nessa bondade suprema, nesse encontro com o divino. Em 1655, o padre Antônio Vieira, figura que passou pela história do Brasil com muita altivez e tem passagens maravilhosas, ele, que tem vários sermões famosos, ele fez um sermão em Portugal antes de vir para cá, chamado Sermão da 60ª, onde ele diz uma frase que me marcou muito. Por que ontem poucos convertiam tantos e hoje tantos convertem tão poucos? Será que foi a palavra de Deus que mudou? Essa palavra perdeu o valor? As plateias são diferentes? Era mais fácil?
Não, nada mudou. O problema está em nós mesmos. Está em quem fala e em quem escuta. E quando a gente diz em quem fala, vale lembrar Paulo que dizia: vai pregar o evangelho. Se necessidade houver, use as palavras. Porque pregar o evangelho era pelo exemplo, como fazia Jesus. Então nós não estamos conseguindo exemplificar o evangelho. O nosso exemplo, pela nossa vivência no evangelho, é de suma importância. Nós precisamos vivenciar o evangelho. Porque aí nós vamos estar falando de uma maneira mais fácil para aqueles que nos escutam. Porque também tem os que não têm ouvidos para ouvir e os que não têm olhos para ver. Por isso que também no Apocalipse, lá diz que será feita uma seleção, mas antes haverá oportunidade para todos, bons e maus, a fim de que os justos se justifiquem ainda, os sujos se sujem ainda, os santos se santifiquem ainda, isto para que tudo se defina de vez. Ou seja, é dada a oportunidade. É dado a nós toda a condição de nos justificarmos e fazermos o bem. E ainda vem a mensagem de Emmanuel que diz: sacrifício para ajudar a salvação do maior número de irmãos, eis o único caminho de ascensão para a angelitude. Porque a renúncia de si mesmo é o alto índice de evolução espiritual. Para os espíritas, nos dias atuais, este é o maior dever, depois da devida preparação. Então nós estamos sendo convocados a renunciar a nós mesmos para ajudar a salvação do maior número de irmãos possível. Este é o caminho da ascensão para a angelitude. Este é o caminho que nós temos que seguir para podermos estar mais perto do Pai, para sermos um pouquinho mais perfeitos. Essa é a grande mensagem que vem para nós no Apocalipse. E quando ele diz para os espíritas, nos dias atuais, este é o maior dever depois da devida preparação, é um chamado de atenção. É um lembrete da nossa reconexão, para que a gente possa fortalecer a nossa fé, para que a gente possa ter noção do exemplo que nós precisamos dar. Então, voltando ao Padre Antônio Vieira, porque ontem poucos convertiam tantos e hoje tantos convertem tão poucos, nada mudou. Nós é que ainda permanecemos no erro, nos vícios. Nós não conseguimos abandonar os nossos vícios e os nossos erros. Nós temos dificuldade. Então, quando a gente perguntou lá no começo qual é o segredo é tentar seguir os ensinamentos do Evangelho. É tentar renunciar a nós mesmos, a deixar de lado o orgulho, a deixar de lado o egoísmo, a deixar de lado a vaidade. Porque aí sim nós vamos poder avançar um pouco mais na nossa evolução. Essa evolução é muito importante para nós e muito importante para o planeta. E nós só vamos poder receber mais ensinamentos mais vultuosos, quando nós conseguirmos ter uma condição também melhor de entendimento do que já nos foi oferecido. Então, nós precisamos, quando fizermos o nosso Evangelho diariamente, nesse momento que nos propicia isso, nos atermos a pequenos detalhes e trazer isto para o nosso dia a dia. Porque é isso que o plano espiritual espera de nós. Nessa seleção que está sendo feita, nós precisamos estar
é nos dada a oportunidade de estar entre os justos, para que a gente se justifique ainda. Mas nós temos que abrir mão de nós mesmos, o que é muito difícil, para salvar nessa seleção o maior número de irmãos que necessitam da nossa ajuda, que necessitam do nosso amor, que necessitam da nossa compreensão, para que eles também evoluam e consigam se salvar e consigam se justificar no bem. E aí eles estarão junto conosco, numa nova era ou num novo planeta. Então é importante que a gente preste muita atenção nessas palavras e preste muita atenção no que o Evangelho segundo o Espiritismo nos traz. Porque são dádivas, são palavras preciosas que nós não podemos deixar de ouvir. Voltando então, nesta mensagem, nós tivemos um probleminha técnico, então, para os espíritas, nos dias atuais, este é o maior dever depois da devida preparação. Isso nos chama a atenção de que nós devemos estar preparados para poder cumprir a nossa tarefa, que é ajudar o nosso irmão, não é? Então, é a nossa obrigação, é o nosso dever fazer essa ajuda nesse momento, mas nós devemos estar preparados. Preparados como? Procurando esse caminho da perfeição. Procurando exatamente retomar, reconectar a nossa mente, o nosso espírito com os pilares do Espiritismo. Né? Fazer uma nova reconexão com o Pai. Né? Exercitar o amor, a caridade, né? Trabalhar a nossa evolução espiritual. Né? Seguir todos os ensinamentos que nos são devidos e que nos são colocados à disposição. Esse é o grande segredo, né, que nós temos. Então, quando a gente lê esse capítulo, e aqui existem mensagens maravilhosas, inclusive a parábola do semeador, né, de Jesus, a gente percebe que nós temos realmente tudo a nosso dispor. Todos os ensinamentos, todas as oportunidades, todas as provas, todas as dificuldades, todas as alegrias e tristezas, tudo para poder abastecer esse nosso rio para que ele chegue no mar aberto. Nós só precisamos aproveitar isso da melhor maneira possível. Então, voltando ao sermão do Padre Antônio Vieira, né, a palavra de Deus não mudou, é a mesma, nem perdeu o seu valor. As plateias também não são diferentes, são as mesmas. O problema está conosco, está em nós mesmos, porque nós não estamos exemplificando como deveríamos exemplificar. Nós insistimos ainda nos nossos vícios, nos nossos erros. E como é difícil a gente mudar. Mas a misericórdia do Pai, as oportunidades que nos são dadas, abrem caminho. Então, nós precisamos agora aproveitar tudo isso e seguir esse caminho que nos é oferecido. Não é? Aproveitar esses dias não de solidão, mas de reclusão com a família, para exercitar tudo isso. Porque quem conseguir a reforma íntima, isso também está no Apocalipse de João, quem conseguir a reforma íntima não precisará mais de sofrimentos para continuar a caminhada. Porque nós vamos atingir um outro estágio. Nós vamos atingir um outro degrau na nossa evolução. Aí nós vamos receber mais ensinamentos que nós vamos poder assimilar. E nós vamos estar mais em condição
de seguir esse caminho e tentar ser proporcionalmente, evidentemente, tão perfeito como o nosso Pai que está nos céus. Então, a mensagem que a gente tinha para vocês hoje era essa. Espero ter sido claro aí dentro da nossa preparação aí para trazer isso para vocês. Agradeço mais uma vez a atenção de todos, que todos tenham uma boa semana e vamos fazer uma oração de encerramento, né, com algumas vibrações, tá bom? Querido Pai, a única palavra que nos vem à mente é de gratidão. Gratidão pela oportunidade desse encontro, gratidão pelas palavras que aqui vieram embelezar e preencher o vazio dos nossos corações. Gratidão pela união, embora virtual, de todos nós. Nós queremos aproveitar, Pai querido, esse momento em que estamos com o coração transbordando de bons pensamentos, de boas vibrações, transbordando de amor, esse amor que jorra do céu sobre nossas cabeças, e queríamos distribuir isso para todo o planeta. Que todos os nossos irmãos nesse planeta possam receber essas nossas boas vibrações. Todos os nossos irmãos que estão necessitando de consolo, de ensinamento, de entendimento, de força para seguir o seu caminho. Todos os povos que passam por guerras, por fome, por doenças, todos os nossos irmãos, independente de cor, de raça, de posição social, independente de qualquer qualidade ou característica, que todos possam receber o nosso abraço e a nossa boa vibração. Vibrar por todos os dirigentes mundiais, todos aqueles que têm a tarefa de conduzir um povo, que todos possam ser intuídos a prestar mais atenção no seu orgulho, na sua vaidade, no seu egoísmo. Que todos possam ter o coração amolecido pelas bênçãos do Pai. Vibrar pelo nosso país que passa por momentos de extrema dificuldade, incompreensões de todos os tipos, mas que nós sabemos que é um momento de depuração, que é um momento necessário, mas que os nossos dirigentes, que os nossos legisladores possam receber também a intuição para tomar as melhores decisões, para combater também o orgulho pessoal, a vaidade pessoal, o egoísmo, para que nós possamos solidificar o Brasil como pátria do Evangelho. Queremos vibrar, Pai, por todos os hospitais, por todos os asilos, por todos os orfanatos, por todas as clínicas de recuperação, independência química, de recuperação psiquiátrica. Vibrar por todos os nossos irmãos que trabalham na área da saúde, do socorro. Que todos possam também ser, neste momento de pandemia, nesse momento difícil, possam ser carinhosamente abraçados. Vibrar por todos os nossos irmãos que estão desencarnando e os nossos irmãos que estão chegando, que estão reencarnando. Que todos possam ser recebidos de acordo com a sua necessidade, com o seu merecimento e com a tarefa que lhe é destinada. Vibrar por todas as casas de oração, independente de doutrina. Que todos aqueles que buscam o amor do Cristo possam ser recebidos de braços abertos pelo nosso Pai. Vibrar por todas as casas espíritas, em especial para esta casa que nos acolhe sempre, a Colmeia, por todos os seus trabalhos sociais, por todos os seus trabalhos espirituais. Vibrar pelos nossos parentes, amigos, encarnados e desencarnados,
que todos possam se sentir abraçados amorosamente nesse momento. Vibrar pelas nossas famílias, pelos nossos próximos, vibrar por esse momento difícil. E queremos, por último, vibrar por nós mesmos, que nós possamos continuar recebendo todas as bênçãos de que formos merecedores. E mais uma vez pedimos força, tenacidade, persistência, mais entendimento, para que nós possamos continuar o nosso trabalho nessa doutrina que nos abraçou e que nos mostra o caminho da paz, da serenidade e do amor. Humildemente encerramos o trabalho de hoje, agradecendo mais uma vez ao plano espiritual. Que assim seja, graças a Deus. Amigos, muito obrigado. Até uma próxima oportunidade. Fiquem com Deus.